Você pode achar que está no controle, que suas palavras são suficientes, que suas atitudes são claras, que sua intenção é transparente. Mas existe um tribunal invisível onde você é julgado em silêncio, sem defesa, sem aviso, sem chance de recorrer. E o mais impressionante, esse julgamento acontece o tempo todo sem que você perceba. Não porque a mulher seja cruel ou manipuladora, mas porque ela foi programada pela biologia, pela cultura e pela experiência para avaliar, testar e filtrar. E se você não entende isso, está à mercê de um processo que define se ela vai te admirar, confiar ou simplesmente desaparecer. Neste vídeo, vamos revelar os 5 julgamentos que toda mulher faz, muitas vezes nos primeiros minutos de convivência. Julgamentos que não são ditos, mas que moldam completamente a percepção que ela terá de você. E vamos fazer isso sob a ótica do estoicismo, a filosofia que molda homens inabaláveis, conscientes e imunes às manipulações emocionais do mundo moderno. Você vai descobrir como se posicionar com honra, como manter sua essência mesmo diante de julgamentos invisíveis, e como se tornar o tipo de homem que não implora por aprovação, porque já carrega em si a aprovação mais importante, a própria. Se você está pronto para se despir das ilusões e encarar a verdade com coragem estoica, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. O primeiro julgamento que uma mulher faz, quase que automaticamente, é sobre a sua reação ao desconforto. Isso acontece nos primeiros instantes da interação. Pode ser uma demora proposital na resposta, um olhar desafiador, uma pergunta que parece inocente, mas carrega intenções ocultas. Ela observa sem demonstrar como você reage quando algo te tira do eixo. E o que ela quer ver não é perfeição, mas firmeza. Porque o homem que se desestabiliza por pouco, que se apressa em se justificar, que tenta corrigir tudo imediatamente para não desagradar, entrega um sinal claro. Ele é emocionalmente vulnerável. Não no sentido de ser humano, mas no sentido de ser instável. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle está em não reagir automaticamente ao mundo externo, mas em manter o governo da própria mente, mesmo quando tudo ao redor tenta arrancar suas emoções mais primitivas. E a mulher, mesmo sem saber nomear isso, testa esse centro interno. Ela julga silenciosamente se você é movido por impulsos ou por princípios, se sua tranquilidade é verdadeira ou apenas uma fachada prestes a desmoronar diante da menor provocação. A maioria dos homens, por não entender esse jogo sutil, tenta se provar demais. Correm para mostrar que estão certos, que são bons, que são dignos. E ao fazer isso, demonstram dependência emocional, necessidade de aprovação, ausência de centro. A mulher sente isso de imediato, e embora não diga, já começou a te classificar. O homem estoico, por outro lado, permanece. Ele ouve sem pressa, observa sem julgar, responde sem se defender. Não porque é frio, mas porque é profundo. Ele sabe que o desconforto é inevitável, mas a reação é escolha. Esse julgamento acontece quando você é confrontado, quando ela te provoca com algo disfarçado de brincadeira, quando ela te contradiz só para ver como você lida com o desafio. Ela está no fundo buscando saber. Esse homem desmorona quando é questionado. E se você se desequilibra, ela sente que não pode confiar. Mas se você mantém sua essência, sem se anular e sem atacar, ela reconhece algo raro, um homem que se governa. E isso é extremamente atraente, porque sinaliza segurança, domínio interno, força emocional. O homem estoico é como uma rocha no meio da tempestade. Não se apressa, não se desespera, não se vende. E essa presença cria um efeito silencioso, porém devastador, na mente feminina. Ela sente que pode relaxar, porque está diante de alguém que não será derrubado por pressões passageiras. Alguém que não se molda para agradar, mas que se sustenta porque conhece seu próprio valor. A estabilidade diante do caos revela a profundidade do seu caráter. Segundo julgamento que toda mulher faz em silêncio, é sobre o seu valor real versus o valor que você tenta demonstrar. Isso não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem, com o carro que dirige ou com as roupas que veste. Tem a ver com congruência. Ela está o tempo todo tentando entender se aquilo que você apresenta ao mundo é, de fato, o que você é, ou apenas uma máscara cuidadosamente construída para impressionar.
E mais uma vez, ela não precisa fazer perguntas diretas. Basta observar como você fala de si, como age com os outros, como se posiciona quando ninguém está prestando atenção. O homem estoico não precisa ostentar. Ele não se promove. Ele é. E por ser, não exige reconhecimento. Essa tranquilidade, essa ausência de autopropaganda, cria um impacto silencioso, mas profundo. A mulher percebe que ele não está tentando convencê-la de nada. E exatamente por isso ele se torna convincente. O julgamento acontece quando você começa a falar demais de suas conquistas, quando tenta parecer mais ocupado do que realmente está, quando força superioridade com frases prontas ou atitudes ensaiadas. Isso soa artificial. E a artificialidade é, para a mente feminina, um sinal de alarme. A mulher sente quando o homem vive de fachada. Ela percebe se aquilo que você diz que valoriza se reflete nas suas escolhas diárias. Se você fala de foco, mas vive distraído. Se fala de propósito, mas corre atrás de distrações. Se fala de força, mas cede ao menor desconforto. Essa incoerência não precisa ser verbalizada. Ela apenas registra. Esse homem está tentando parecer mais do que é. E quando esse julgamento se forma, a admiração morre antes mesmo de começar. O estoicismo nos ensina que o valor de um homem não está na aparência, mas na substância. E substância se percebe no silêncio, na calma, na constância. O homem que tem valor real não precisa se justificar. Ele age, ele serve, ele cumpre. Ele se torna todos os dias um pouco mais do que foi ontem. Sem aplausos, sem holofotes. E isso gera um tipo de confiança silenciosa que nenhuma frase de efeito consegue simular. A mulher que observa um homem assim percebe algo raro. Ele está enraizado. Ele não precisa mostrar, porque já sabe quem é. No mundo moderno, onde todos tentam parecer mais interessantes do que realmente são, o homem que se contenta em ser verdadeiro torna-se excepcional. E essa verdade atrai, porque ela cansa de homens que vivem de performance, que se perdem em discursos vazios e aparências frágeis. Ela quer alguém que, mesmo em silêncio, revele profundidade. E essa profundidade vem do compromisso diário com a própria evolução, com a verdade interna, com o autoaperfeiçoamento. O valor que não precisa ser exibido é o que mais se impõe em silêncio. O terceiro julgamento que toda mulher faz, mesmo que inconscientemente, é sobre a sua capacidade de manter o controle em situações sociais. Isso não tem nada a ver com ser o mais falante da roda, nem o centro das atenções. Tem a ver com postura, com a forma como você ocupa um espaço, com o seu comportamento diante de outras pessoas, especialmente diante de outros homens. A mulher está o tempo todo observando como você se comporta no mundo, como você lida com garçons, atendentes, com os amigos, com desconhecidos. Ela percebe se você muda o tom quando alguém mais dominante entra na sala. Ela julga se você perde a compostura diante de um comentário atravessado. E mais do que tudo, ela observa se você mantém a integridade, mesmo quando ninguém está prestando atenção. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não é o que se impõe, mas o que se mantém. O homem estoico não precisa se exibir socialmente para provar força. Ele não ri de piadas que despreza só para ser aceito. Ele não participa de conversas fúteis apenas para se sentir incluído. Ele se mantém fiel a quem é, mesmo diante da pressão do grupo. E isso, aos olhos femininos, é um traço de respeito silencioso. Porque a mulher não está procurando o palhaço da mesa, mas o homem que sabe dizer pouco e dizer certo. Ela não quer o barulhento. Ela quer o firme. Em situações sociais, o homem que se perde na necessidade de validação revela uma fraqueza emocional grave. Ele quer ser aceito por todos, agradar a todos, evitar qualquer desconforto. E para isso se molda, se apaga, se entrega. A mulher percebe quando o homem se adapta demais, quando muda de tom para se parecer com os outros, quando finge ter uma opinião que não tem, quando ri para não ser excluído. E esse julgamento, ainda que ela nunca verbalize, cria um desgaste profundo. Ela começa a perder o interesse, porque entende, ainda que sem palavras, que ele não tem centro. O homem estoico entende que ele não precisa dominar um ambiente, basta não ser dominado por ele. Ele observa mais do que fala. Ele escuta com atenção, mas não absorve tudo. Ele escolhe suas palavras com intenção.
Ele não se afeta por olhares ou comentários. E essa postura silenciosa, porém poderosa, muda completamente a percepção que a mulher tem dele. Ela sente que está diante de alguém que não se vende, que não se dobra, que não se perde. E nessa presença firme, ela encontra um tipo raro de segurança. Porque no fundo, a mulher quer saber: se ele não consegue se manter inteiro em meio a outros, como vai me proteger do mundo? O homem que se dissolve no ambiente jamais será referência. O homem que se mantém, silenciosamente, firme em sua identidade, esse sim, torna-se inesquecível. Sua firmeza social revela sua verdadeira liderança emocional. O quarto julgamento que uma mulher faz, sem dizer uma palavra, é sobre o seu nível de controle sobre os próprios desejos. Esse é um teste que começa antes mesmo de você perceber. Ela observa como você lida com a tentação, com o prazer fácil, com a busca incessante por gratificação imediata. E não se engane, isso não se limita ao desejo sexual. Ela observa sua relação com a comida, com o álcool, com o celular, com as redes sociais, com os vícios emocionais. Porque para ela, tudo isso revela um único ponto central: você tem ou não tem domínio sobre si mesmo. O homem estoico é, por essência, um homem que governa seus impulsos. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em fazer tudo o que se tem vontade, mas em ter vontade e, ainda assim, escolher o que é certo. E a mulher capta isso com uma precisão cirúrgica. Ela sente quando você fala de disciplina, mas cede ao menor estímulo. Quando fala de foco, mas se distrai com qualquer notificação. Quando diz que busca algo grande, mas vive preso em ciclos pequenos. E essa incoerência, mais do que qualquer outro sinal, revela fraqueza de espírito. A mulher testa isso de forma sutil, às vezes com um olhar mais intenso, um toque proposital, uma insinuação disfarçada de brincadeira. E ela observa: você reage com controle ou se entrega imediatamente ao impulso? Você mantém sua postura ou começa a se desmontar diante da possibilidade de prazer? O que ela está de fato avaliando não é se você a deseja, ela sabe que sim. O que ela quer saber é: ele é guiado pelo desejo ou pela consciência? O homem que não se controla é previsível. E o previsível para a mente feminina é entediante. E mais, é perigoso. Porque se ele não se controla com ela, como será com outras? E aqui está a beleza silenciosa do homem estoico. Ele não reprime o desejo, mas o governa. Ele não foge do prazer, mas não é escravo dele. Ele escolhe, e essa escolha constante constrói dentro dele uma fortaleza invisível, mas inabalável. A mulher percebe que está diante de alguém que não é facilmente seduzido, não porque é frio, mas porque é centrado. E esse tipo de presença comunica algo raríssimo. Ele tem direção, ele tem visão, ele tem domínio. Num mundo que empurra os homens para os extremos, ou se tornam obcecados por controle, ou se rendem completamente ao prazer, o homem que caminha com equilíbrio se torna excepcional. E a mulher, mesmo sem dizer, sente isso. Ela sente que esse homem, ao dominar seus desejos, se torna digno de confiança, de respeito, de entrega, porque só quem não se perde em si mesmo pode conduzir alguém com segurança. Dominar o desejo é a mais alta forma de liberdade. O quinto julgamento que uma mulher faz, muitas vezes antes mesmo de você dizer uma palavra, é sobre o seu relacionamento com a própria dor. Pode parecer poético, filosófico ou até dramático, mas é extremamente real. Toda mulher, ao entrar em contato com um homem, busca compreender de forma silenciosa e intuitiva como ele lida com o sofrimento. Se ele nega, se esconde, se vitimiza, ou se usa a dor como combustível para crescer. Porque, no fundo, ela quer saber se está diante de alguém que foge de si mesmo ou de alguém que se transformou a partir do que viveu. E esse julgamento molda completamente a forma como ela vai te ver. O estoicismo ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Que os acontecimentos externos podem até nos tocar, mas nossa reação interna é nossa responsabilidade. O homem que compreende isso não precisa fingir que é de ferro. Ele sente, mas ele sente com honra. Ele não dramatiza. Ele não transfere culpa. Ele não espalha sua dor em forma de agressividade ou fuga. Ele olha para dentro. Ele compreende suas feridas. Ele se cura em silêncio. E é exatamente essa postura que a mulher percebe.
Mesmo quando você não fala nada, ela observa como você fala do passado. Se você fala com amargura, com ressentimento, com raiva disfarçada de orgulho, ou se você fala com paz, com aprendizado, com maturidade, ela percebe se você ainda está preso a uma ex, a uma traição, a um fracasso que não foi digerido. E ela sente quando você já atravessou tudo isso e se tornou alguém mais inteiro, mais sábio, mais profundo. A mulher, mesmo sem nomear, entende. A forma como ele lida com sua dor é a forma como ele vai lidar com a minha. E aqui está um ponto que diferencia o homem estoico de todos os outros. Ele não precisa parecer forte. Ele é forte, porque já caiu e levantou tantas vezes que a própria dor se tornou parte da sua estrutura. E essa força não é agressiva, não é fria, não é distante. É uma força acolhedora, firme, constante. A mulher sente que pode confiar nesse homem, não porque ele nunca sofre, mas porque ele sabe sofrer. Porque ele atravessa a dor com dignidade, com consciência, com humanidade. O homem que não conhece a si mesmo na dor, não conhece a si mesmo por completo. E esse desconhecimento, mais cedo ou mais tarde, destrói qualquer relação. Já o homem que fez as pazes com o sofrimento, que se reconstruiu das cinzas, que aprendeu com cada queda, esse homem se torna um abrigo emocional. Ele não é perfeito, mas é verdadeiro. Ele não promete proteção, ele é proteção. Ele não exige respeito. Ele vive de forma que o respeito se impõe por si só. A maneira como você lida com a dor revela o tamanho da sua alma. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que respostas rápidas. Você busca a verdade. E a verdade exige coragem. Coragem para encarar esses julgamentos invisíveis, não com medo ou revolta, mas com consciência e sabedoria. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar como somos julgados, mas podemos controlar quem escolhemos ser. E essa escolha, repetida todos os dias, constrói um homem que não depende de aprovação externa, porque já carrega a sua essência fortalecida internamente. Se esse conteúdo te tocou, te fez pensar, te fez crescer, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com aquele irmão que precisa ouvir isso. Lembre-se, o mundo não precisa de mais homens que agradam. Precisa de mais homens que sustentam.